Voltando à questão dos processos, que eu falei que são 4, né, dentro da gestão do conhecimento. O primeiro é a aquisição, ou seja, quando se adquire. O segundo é o armazenamento. O terceiro é a distribuição, a disseminação desse processo, ou seja, à medida que eu armazeno, eu tenho que distribuir. E quando eu distribuo, eu faço a utilização e quem está no recebimento utiliza-se também desse processo. Então, é um processo cíclico na realidade. Eu faço a aquisição, eu armazeno, eu distribuo e eu utilizo. E no mesmo formato, o meu liderado, do mesmo formato, o meu colega, do mesmo formato, todos que estão ao meu redor e todos que estão dentro da organização vão nesse processo. Eu faço a aquisição, eu armazeno, eu distribuo e eu utilizo. O meu colega, o mesmo formato, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização. Então, dentro disso, esse processo, como é cíclico, todos dentro da organização vão experienciar e vão se multiplicar todo esse processo do conhecimento e aprendizagem desse ciclo. Então, dentro disso, dentro dessas etapas, a gente pode desenvolver o processo da classificação desse conhecimento dentro da organização, porque dentro da organização nós poderíamos dizer que há um conhecimento tácito e explícito. Então, dentro do processo, nós podemos dizer que na aquisição, que é o processo inicial, há uma escalagem desse processo, há uma divisão desse processo, que o primeiro passo seria a aprendizagem organizacional, onde se trabalha temáticas, aborda-se temáticas que sejam envolvidas com o processo da organização. E aí vem o processo da absorção do conhecimento e vem também aguçado ao processo da aquisição o processo criativo de transformação desse conhecimento. E aí a gente parte para o segundo processo da gestão, que é o armazenamento do conhecimento. Então, o indivíduo, enquanto ser, ele armazena, ele absorve, a organização também aprende com o processo. E todo esse processo criativo, ele também é armazenado dentro de programas, de treinamentos que venham a ser subsidiados pela tecnologia da informação. Então, esse armazenamento também pode ser feito pelo indivíduo, pela própria organização, pelo processo criativo da organização e pelo ATI, que é a tecnologia da informação dentro da organização. No terceiro processo, nós temos a distribuição do conhecimento, que é o contato social, a comunidade na prática, o compartilhamento disso. Então, esse compartilhamento, ele vem, eu posso trabalhar unilateral ou de forma direcionada para o meu parceiro de trabalho, o meu parceiro de setor, dentro desse processo. Mas toda essa disseminação, toda essa distribuição, ela é feita através do indivíduo, né? A multiplicação disso, a distribuição, a disseminação vem feita através do indivíduo. E aí usa-se vários canais, a prática, a TI, né? O compartilhamento através da TI, mas principalmente na comunidade de prática, né? A continuidade da prática dos processos. E aí o quarto, nós falamos como processo para o ciclo de desenvolvimento e aplicação disso, a gente fala sobre a utilização desse conhecimento. Então, onde é que eu vou utilizar? Como eu vou utilizar, né? Qual é a forma que eu vou explorar isso? Como eu vou fazer, qual é a minha capacidade dinâmica de aplicar tudo isso, de utilizar tudo isso que eu aprendi. Então, há um processo de transformação desse conhecimento, dentro dessa prática de utilização do conhecimento. Então, essas quatro etapas, elas são cruciais. Mas, professora, como é que é feito isso dentro da organização? Na prática, como é que acontece? Nós poderíamos dizer o seguinte, que há uma necessidade do programa ser desenvolvido, né? Há uma necessidade de ser feito esse cronograma de disseminação ou de aplicação dessa gestão, e há uma necessidade do acompanhamento, porque assim, não adianta só ter um bom programa, não adianta só fazer uma boa aplicação
se você não mensura, se a organização não mensura o resultado dessa aplicação. Então, para que tudo isso tenha êxito na aplicabilidade do todo o processo dessa gestão, há uma necessidade do acompanhamento para ser mensurado. Quais foram os resultados que foi obtido, né, dentro da gestão, ou dentro do processo produtivo, ou dentro do processo de vendas? Qual foi o resultado que foi obtido por tais práticas da gestão do conhecimento, pelo programa que foi desenvolvido da gestão do conhecimento? Então, somente a aplicabilidade, somente o imputar essa obrigação para o colaborador, isso não vai gerar nenhum resultado palpável para a empresa. Há uma necessidade de ser feito esse acompanhamento para se mensurar, né? Então, tudo que se lança como desafio, como prática para o processo de desenvolver, há uma necessidade de se colher essa informação. Como se comportava a equipe antes do processo de treinamento e como é que a equipe se comporta hoje. Então, pode-se tratar até a questão, pode-se mensurar das questões de competência do próprio indivíduo, como as questões de processos mesmo, de resultados dos processos, resultado da execução desses processos, como é que foi, quais foram os resultados que foram obtidos após essa aplicabilidade, essa aplicação dessa gestão, desse desenvolvimento da gestão do conhecimento. Então, existem alguns exemplos, né, de práticas de gestão de conhecimento. Aí a gente pode elencar aqui alguns, isso aqui também, como eu disse para vocês, o autor que mais a gente referencia, mas tem outros dentro do material, está todo referenciado, mas o que nós mais trabalhamos, nos identificamos com Peter Drucker, e ele diz o seguinte, que existem vários exemplos, né, da aplicabilidade da gestão do conhecimento. Então, a gente traz aqui o foco no valor do cliente, ou seja, se a empresa quer trabalhar o foco no valor do cliente, há uma necessidade de gerar, de agregar treinamentos, desenvolvimentos focados para isso, para a gestão do valor desse foco nesse cliente. Os modelos estruturados de desenvolvimento de produtos, a adoção de metodologias ágeis, práticas sistemáticas de inovação. Então, a empresa pode optar por essa prática, né, da sistemática da inovação, contar com ferramentas de gestão do conhecimento. Então, há um leque, então não há também, não há uma receita pronta para que se possa fazer essa aplicação dessa gestão do conhecimento, não. Há uma necessidade que a empresa faça essa abordagem, esse olhar mais apurado dentro das necessidades que ela tem para desenvolver o seu corpo funcional e gerar e agregar esse conhecimento e esse valor. Então, dentro disso, nós podemos também dizer, além dessa ferramenta do foco no cliente, das técnicas que são trabalhadas, as práticas sistemáticas dessa inovação, esse processo todo, há uma necessidade que a empresa possa adotar todas essas metodologias para que possa desenvolver e desencadear a disseminação dessas ferramentas dentro do processo organizacional. Então, outra aplicação, outra aplicabilidade, né, dentro do processo. Nós poderíamos dizer que a empresa precisa primeiro investir em ferramentas, né, que ferramentas vai ser desenvolvidas, então há a necessidade de fazer esse investimento, flexibilizar, né, o apontamento, né, de todo esse processo e fazer o mapeamento dessas competências que são necessárias, ou seja, competências necessárias versus conhecimento dos colaboradores. Então, toda essa aplicabilidade gera a necessidade para que se possa fazer uma implementação assertiva do processo da gestão do conhecimento. Então, a gente pode também elencar para vocês acerca das necessidades de compartilhar esse programa, de compartilhar, de mapear essas competências inicialmente para que se possa desenvolver o conhecimento geral do corpo funcional da organização. Então, o investimento na ferramenta, o investimento no programa, para que se
possa implementar o programa, a priori, precisa-se fazer esse mapeamento das necessidades, não somente das competências do colaborador, mas mapear o conhecimento que há necessário dentro desse processo. Então, qual é o conhecimento que precisa ser abordado do colaborador? Então, há algumas práticas que a empresa precisa desenvolver para a aplicabilidade assertiva do processo. Então, ela tem que criar canais de discussões, né, de interesses que são comuns de todos os envolvidos. Não adianta também só imputar mecanismos, práticas que não venha a propiciar o interesse para gerar essas discussões, para gerar esse canal de discussão que seja de interesse de todos. Então, as reuniões para coletar ideias e apresentar diferentes pontos de vista também é muito salutar, porque à medida que se cria esse canal de discussão, que se faz o desenvolvimento das reuniões para coletar essas ideias e apresentar os diferentes pontos de vista, isso vai agregar valor, isso vai somar conhecimento para o corpo que está envolvido no processo, o corpo funcional, o corpo gestor, que está envolvido dentro do processo. Compartilhar esse conhecimento é necessário, né, dentro do grupo. Então, registrar as lições aprendidas em todos os projetos realizados na organização, o incentivo à publicação de artigos, de participação em projetos. Então, esse compartilhar é de fundamental importância, porque isso vai fomentar a autoestima, a motivação desse colaborador dentro do processo, dentro do grupo. Então, registrar essas lições aprendidas, isso vai haver essa troca, com essa troca do aprendizado, essa troca do compartilhamento das lições, isso gera também um aprendizado forte dentro do corpo. E esse incentivo do compartilhar, ele vai dar subsídios para a formação, e aí formação do ser, né, do ser organizacional, do ser de indivíduo como um todo. E aí, nesse compartilhar também, nós podemos dizer que esses subsídios vai gerar essa formação, né? Eventos da área, onde o conhecimento seja compartilhado. Então, à medida que o meu colaborador ele se desenvolve, ele vai criar, propiciar também, propagar também esse conhecimento para a comunidade envolvida. Outro ponto crucial dentro do compartilhar conhecimento é tornar todos os responsáveis pela organização. Então, gerar no colaborador esse senso de dono, né? O senso de dono que nós falamos na prática das organizações é aquele olhar voltado, o olhar do colaborador voltado como se fosse algo dele, né? Então, eu estou ali, aquela empresa faz parte da minha história, aquela empresa faz parte do meu dia a dia, então eu tenho que cuidar como se fosse meu, eu tenho que zelar como se fosse meu. Então, tornar as pessoas responsáveis pelo processo da gestão do conhecimento, isso vai propiciar para ela o senso de dono, o senso da responsabilidade. A boa comunicação, né, dentro desse processo, a boa comunicação, ela gera, transforma na realidade o conhecimento da organização. Então, a boa comunicação gera resultados. E esses resultados são favoráveis porque melhora os processos da empresa, melhora o conhecimento do corpo organizacional e melhora o produto e o serviço, com certeza, dentro de toda essa perspectiva. Então, transformar esse conhecimento da organização, isso vai gerar ganho para o indivíduo, ganho para os processos, ganho para a empresa e ganho até mesmo, e até que é o principal, para o consumidor final. Então, a razão de ser de toda e qualquer empresa é para propiciar um produto ou um serviço de qualidade, né? Então, assim, a razão de ser, em termos econômicos e financeiros, é gerar lucro, gerar resultados positivos. Mas a razão de existir é para agregar valor ao serviço, ao produto ao qual ela está
designada e desempenhando a desenvolver e a oferecer ao cliente, né? Então, dentro disso, a gestão do conhecimento, ela também trabalha a estratégia desses processos, né? Então, qual é a estratégia de se trabalhar o conhecimento, a gestão do conhecimento? Tem que ser trabalhado a transparência dentro da organização, né? Então, disseminar essa transparência dentro da organização para todos. A gestão de conhecimento, ela deve ter o mesmo grau de importância. Então, todos têm que ter esse mesmo senso do grau de importância do colaborador dentro da organização e a importância desse programa de desenvolvimento, desse programa da gestão do conhecimento dentro da empresa. Então, dentro desse discurso, né, alinhado às práticas, eles têm que ser alinhados porque isso vai gerar um grau de importância para que se trabalhe essa transparência, para que se dissemine essa transparência, para que se lapide esse desenvolvimento da qualidade do meu produto, do meu serviço, porque é a razão de ser, a razão de existir da empresa. Então, muitas empresas, né, elas vêm enfrentando, né, dificuldades, são os resultados que são centralizados de conhecimento. Muitas vezes a hierarquia ela ainda é piramidal, né, ou seja, todo o processo do organograma organizacional, ele não está de forma igualitária, ele está de forma piramidal. Então, aqui na base eu tenho o meu corpo operacional, aqui no meio eu tenho o meu corpo tático, né, o meu corpo gerencial, e aqui em cima eu tenho o estratégico. Mas aí dentro disso, até esse corpo aqui chegar até aqui em cima, há um distanciamento, então há uma dificuldade. E aí essas dificuldades, elas são enfrentadas muitas vezes por resistência do meu gestor, muitas vezes por centralização desse conhecimento do meu corpo gestor, e essa hierarquia, ela acaba sendo enrijecida dentro dos processos. E aí essa hierarquia, ela vai desenvolver principalmente a falta de melhoria nas políticas de gestão da empresa. Então, à medida que o meu corpo hierárquico é rígido, é enrijecido, vai propiciar a dificuldade dessa melhoria dessa política da gestão, da política de desenvolvimento da organização e da política de melhoria dos processos e do resultado por consequência. Então, se eu tenho um corpo gestor enrijecido dentro dessas políticas, eu vou trazer efetivamente retardo de resultado da minha organização, retardo de desenvolvimento do meu corpo funcional, retardo de desenvolvimento para a minha empresa. Então, essa dificuldade ainda é muito enfrentada dentro das organizações. As empresas passam muito por isso. Mas há uma necessidade disso ser quebrado. Por quê? Qual é essa necessidade? Por que isso tem que ser quebrado? Porque eu tenho que me tornar competitivo enquanto empresa. Eu preciso me equiparar dentro desse processo para que eu possa trazer a melhoria dos resultados da minha organização. E se eu não trabalhar isso, e se eu não me reinventar enquanto organização, enquanto empresa, e principalmente mudar todo o meu modelo de gestão, eu vou estar fadada ao fracasso enquanto organização. Porque as empresas, não se enganem, elas se melhoram e se prospectam cada vez mais. Então, se eu não implementar isso dentro da minha organização, pode ter certeza, eu estou fadada ao fracasso, porque eu tenho que me tornar competitiva dentro do processo. Então, o atual cenário, o atual mundo, ele é movido ao conhecimento. Então, todos nós, como indivíduos, muitas vezes a gente precisa se adaptar a esse conhecimento. Muitas vezes, esse mundo novo, ele vem expurgando, ele vem deixando para trás aquele perfil obsoleto, onde os gestores detêm o saber e o que é impossível hoje é só o gestor deter o saber. Então, à medida que eu sou uma gestora dentro da organização, eu tenho que deter o meu saber? Não posso. Eu preciso disseminar, eu preciso desenvolver, eu preciso
propiciar o ganho e o crescimento do qual o meu colaborador precisa, porque dentro disso ele desenvolve e o meu processo enquanto gestão, o meu resultado enquanto gestão vai aparecer. Ele aparece porque, à medida que eu desenvolvo o meu colaborador, todos os processos são desenvolvidos. Então, hoje, esse perfil de indivíduo, né, movido só pelo perfil de ser um perfil ultrapassado, obsoleto, ele não vai ter sobrevivência dentro de muito tempo no mercado. Então, todo esse processo, todo esse desenvolvimento, há uma necessidade de mudança e de um repensar, eu diria até para vocês, um repensar do corpo gestor, que é o propiciador dessa gestão do conhecimento. Então, dentro da organização, não adianta eu, enquanto colaborador, querer a gestão do conhecimento, querer me envolver dentro da gestão do conhecimento. Há uma necessidade, como lá no início eu falei, que o corpo gestor ele esteja propício a esse desenvolvimento e a essas práticas da gestão do conhecimento dentro da organização. Então, ele precisa se predispor, ele precisa estar envolvido em todos os processos e estar aberto e disposto ao processo de crescimento e desenvolvimento da organização como um todo. Então, as empresas, elas, para estarem atualizadas e principalmente composta, né, por colaboradores motivados, incentivados, ela precisa criar canais onde há essa troca de informação e de conhecimento. Ela precisa motivar esses colaboradores e incentivar, propiciando esse canal de desenvolvimento, esse canal de conhecimento dentro da organização. Então, assim, é um conteúdo que, dentro das práticas organizacionais, tem sido muito aplicado e não há como fugir disso. Não há como se esquivar da gestão do conhecimento dentro da organização. Então, a gente conclui dizendo que o principal atributo e principal necessidade que as empresas precisam desenvolver dentro da parâmetro da necessidade da competitividade, de se tornar uma empresa competitiva, seria adotar e desenvolver processos de gestão do conhecimento dentro da organização. Então, queria aqui deixar os meus agradecimentos e dizer que a organização, para ser competitiva, para a organização se desenvolver melhor em produtos e serviços, ela precisa investir em pessoas. E as pessoas, elas são propícias ao desenvolvimento, ao crescimento, ao redimensionamento. Isso tudo, a gestão do conhecimento pode propiciar dentro do processo da organização. Muito obrigada, até a próxima.